último vídeo eu acabei contando para vocês como foi a minha segunda internação no estado da Geórgia, num hospital psiquiátrico nos Estados Unidos. E eu tinha recebido o diagnóstico de esquizofrenia, mas esse não foi o meu diagnóstico final, porque o meu diagnóstico final, como quem vem assistindo o vídeo até aqui, entendem já que eu tenho um diagnóstico de transtorno bipolar. Então, hoje eu venho contar para vocês como foi a minha terceira internação, a minha terceira crise de transtorno bipolar. E essa foi a crise mais traumática, foi uma situação bem difícil que eu sofri, ainda morando nos Estados Unidos. Então, eu vou resumir aqui um pouquinho como tudo aconteceu. A minha última crise tinha sido em 2008, a minha segunda crise. Em 2009, o meu ex-marido tinha arrumado um serviço na Califórnia. E a gente ia mudar para a Califórnia, o que eu achei num momento bom, porque com todo aquele histórico de crise, de internações na Geórgia, eu achava que mudando dali tudo seria resolvido, que mudando de estado eu deixaria todo aquele histórico de transtornos, de tumulto na minha vida para trás. Então eu pensei, vou recomeçar do novo, em um novo estado, e vou ter um fôlego novo para minha vida, uma história diferente. Eu pensei que nunca mais ia acontecer internações na minha vida. Então eu fui com uma expectativa boa para a Califórnia e achei que ia ser tudo diferente. Então nos mudamos no final de 2008 e quando chegamos lá estava tudo bem, tudo estava ocorrendo bem. Eu logo arrumei um serviço e comecei a trabalhar. Mas com o tempo foi passando, eu e o meu ex-marido resolvemos nos divorciar. E foi quando eu tomei a decisão de voltar para o estado da Geórgia sozinha, então. Mas antes disso, a gente se separou e eu fui por um hotel na cidade de Long Beach, onde a gente morava. E eu acho que eu cheguei a ficar ali em torno de uma semana. E eu acho que foi mais ou menos assim que eu me lembro dos fatos, já faz muito tempo. E quando eu saí de lá, eu fui para o aeroporto para ir para o estado da Geórgia, voltar para o estado da Geórgia, porque como eu já tinha morado lá 5 anos, eu achei mais fácil de recomeçar a minha vida sozinha lá. Mas no aeroporto do LAX, que é um aeroporto muito grande da Califórnia, eu comecei a ter situações diferentes, atitudes diferentes, e comecei a chamar a atenção de muitas pessoas e não consegui embarcar. E isso, a polícia foi chamada e eles me levaram para um hospital e ali eu fui medicada. E depois ali eu já não estava mais pensando corretamente e comecei a andar pelas ruas. Eu estava assim sem direção, sem saber o que fazer, não pensava corretamente. E assim eu acabei dormindo alguns dias na rua. Na minha cabeça, na minha alucinação, eu imaginava que o apartamento do meu ex-marido estava pegando fogo. Eu tinha essa alucinação. E de repente veio o pensamento na minha cabeça que aquele hotel que eu tinha ficado, eles tinham me cobrado a mais pela minha estadia. Então eu pensei em voltar naquele hotel para pedir o recibo da minha estadia ali. E quando eu voltei, eu conversei com a recepcionista, pedi o recibo do tempo que eu tinha ficado lá, mas eu acredito que eu nem cheguei a pegar. E logo eu fui para a área de piscina e ali fiquei observando. E veio outro pensamento de alucinação na minha cabeça, que eu tinha amigos ali hospedados naquele hotel. E comecei a bater na porta de hotel, mas era tudo alucinação, porque eu não tinha amigos que moravam ali na Califórnia.
E nisso veio o gerente e pediu para eu sair do hotel, mas eu não atendi a solicitação dele e continuei ali. Fui ali para a área de piscina e continuei ali, mas sem nenhuma agressividade, nada, somente não saí ali do hotel. Nisso, daqui um tempo, daqui uns minutos, veio uma viatura de polícia e eles já me algemaram, me jogaram no chão com violência e me levaram presa. No momento, eu não entendi o que estava acontecendo, eu não assimilava o que estava acontecendo. Até imaginei que logo iria ser resolvida aquela situação, mas não foi assim. E ali eu fui colocada numa cela e eu me lembro de ter chorado muito, porque era difícil para eu entender o que estava acontecendo. É difícil às vezes para eu falar. Isso foi em 2009. E o que eu lembro disso é que quando eu tinha sido internado lá no estado da Geórgia, minha segunda internação, o médico tinha falado se eu não fizesse tratamento, depois de um ano eu ia ter crise. E era quase um ano depois desse meu segundo episódio de crise. E como ele disse, aconteceu. E ali eu fiquei presa. E o pior, o choque foi tão grande para mim, porque eu nunca tinha feito alguma coisa fora da lei ou fora do comum, como isso. E eu não conseguia falar. A minha fala foi interrompida. E eu fiquei sem falar por eu não sei quanto tempo. E eu não conseguia beber água e não conseguia comer por causa dessa crise. E ali eu fiquei. Primeiro eu fui para a cadeia de Linwood, uma cadeia regular normal. E eu fui perdendo as minhas forças porque eu não conseguia me alimentar e nem tomar água. E foi ficando uma situação difícil. E ninguém sabia que eu estava ali. Eu não consegui fazer a ligação ao qual eu tinha direito de fazer no momento da minha prisão. E ali eu fui definhando. Não conseguia fazer minha higiene básica, que era correto, que todo mundo faz. E até que um dia, eu não sei quanto tempo passou, mas até que um dia eles resolveram me transferir para uma outra cadeia. No momento, no início eu não sabia, né, qual cadeia que era, mas nesse lugar que eles me levaram, eles começaram a me injetar medicamento forçado. Eu lembro que vinha bastante policiais e aplicava a injeção. E com o tempo, fui melhorando e fui descobrir que eu estava no Twin Towers, que é tipo uma cadeia hospital, onde que eles tratam pessoas com transtorno mental. E ali eu fiquei por um tempo e tive auxílio de um psicólogo, de um médico, de enfermeiros. E ali eu fui tratada da minha doença, fui diagnosticada. Eu não lembro por quanto tempo, mas eu devo ter ficado ali por mais de um mês. E ali que o médico, na verdade, foi o psicólogo que trouxe o diagnóstico até mim. O Dr. Kohn, que trouxe o diagnóstico até mim e falou que eu tinha esquizofrenia, não, que eu tinha transtorno bipolar. E eu até questionei ele, eu já estava melhorando bem devido ao tratamento. Questionei ele da doença, se era realmente o transtorno bipolar, porque eu já tinha tido 2 diagnósticos diferentes, e ele foi pontuando para mim o porquê que eu tinha um transtorno bipolar. E esse choque desse acontecimento na minha vida foi tão grande que eu decidi que eu tinha que fazer o tratamento, porque eu nunca imaginei estar dentro de uma cadeia, principalmente fora do meu país, em um país que não era o meu. Então, aos poucos eu fui decidindo que eu ia, depois que saísse dali, fazer um tratamento. Eu não sabia como eu ia sair dali, eu não sabia, mas algum dia eu ia sair dali.
Foi difícil, eu conto todo esse relato de tudo que aconteceu. Foi uma situação muito difícil, eu fiquei sem sapato, andando descalço por muitas semanas ou meses, não sei, por falta, por não conseguir me comunicar, não conseguir falar. A fala foi estabelecida depois de algum tempo de tratamento. Não tem como contar aqui tudo que aconteceu comigo lá dentro, mas eu conto esse relato todo no meu livro Em Busca da Liberdade. Como foi as 3 internações e principalmente esse fato que aconteceu na minha vida, que mudou totalmente o rumo da minha história, da minha jornada em relação à doença, em relação a tudo, como eu enxergava tudo, como eu enxergo hoje em dia tudo na minha vida. E ali no Twin Towers, graças a Deus, apareceu uma pastora, a pastora Lili, que trouxe um Novo Testamento, a qual eu li João 14, que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito. E isso me fez voltar para Jesus, para a igreja. E muito mais do que isso, lá dentro me fez ter esperança que eu ia sair de lá e que eu ia ficar bem. E aos poucos eu fui, com os anos, entendendo que eu tinha que me tratar se eu quisesse ficar bem. E por que eu tô contando esse relato para vocês, abrindo meu coração? Não é para me expor, não, mas é para auxiliar alguém que está assistindo esse vídeo, que talvez esteja rejeitando o tratamento, esteja passando problemas similares ao meu, que eu passei já, a não procrastinar e procurar ajuda antes que aconteça fatos difíceis como aconteceu comigo, fatos ou piores do que aconteceu comigo. Não precisa chegar a esse ponto, podemos procurar ajuda antes de acontecer esse fato. Esses fatos tão difíceis, para mim foi muito difícil. Eu pensei que eu nunca mais ia sair de situações como essas que eu passei, principalmente num país que não era o meu. Então foi muito difícil. Então, se esse vídeo está chegando até você, que você possa tomar uma atitude hoje de procurar ajuda, aderir ao tratamento, colocar sua fé em ação. E é isso que eu venho deixar esse relato. Se você tiver curiosidade de saber detalhes de tudo isso que aconteceu na minha vida e como eu vivo hoje com transtorno bipolar, procure o meu livro, entre em contato para ler o meu livro Em Busca da Liberdade, que conta todo esse processo. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva, compartilhe com outras pessoas também que precisam. Eu vou trazer mais assuntos sobre o transtorno bipolar, porque eu vivo há 17 anos com esse transtorno e há 14 anos diagnosticada. Muito obrigada pela sua atenção e Deus abençoe.